Meus irmãos queridos, do fundo do nosso coração, nosso abraço fraterno, as nossas vibrações para que cada um que adentrou pelo umbral da nossa sociedade encontre, pelo menos relativamente nesta tarde, aquilo que vem buscar para equacionar as suas escolhas que temos que fazer na nossa existência atual. De maneira que sintam-se muito bem acolhidos no fundo do nosso coração, porque vamos passar junto em torno de 1 hora e que esta hora, na nossa atual vivência, acrescente fundamentos que nos faça realmente crescer sobremaneira, fundamentalmente em torno dos conceitos ético-morais. Nós vamos orar, deixarmos o nosso ambiente ainda mais favorável que já está, pela visita dos benfeitores espirituais, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a proposição, e a nossa querida Ariana Silva Carvalho, companheira nossa aqui da nossa sociedade, tarefeira da nossa regional, vai nos conduzir nesta reflexão tão importante sobre pesos e medidas, se é possível sermos realmente justos, né? Uma proposição instigante e que posso assegurar a todos acrescentará valores dentro desta direção nesta tarde e noite. Unamo-nos em pensamento e vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, paulatinamente, nesta nossa idade espiritual, acordamos para a nossa imensa responsabilidade. Com consciência plena da nossa estrutura evolutiva, envidaremos a partir de agora, depois desse sono hibernador, desses milênios de ignorância e de rebeldia, fundamentalmente buscar avidamente não perder mais tempo em relação à conquista de nós mesmos, para que esta encarnação divisora de águas realmente tenha a sua justificação. Quando na dimensão espiritual fomos realmente aquinhoados com tamanha proposta de que agora realmente as coisas poderiam acontecer e que deveríamos fazer essas mesmas coisas acontecer para acelerar o nosso processo de redenção. As nossas virtudes são postas para realmente o lado externo, para a convivência com o nosso semelhante, para que possamos equacionar as mesmas e equilibrá-las com a nossa iluminação interior. Por esta razão é que constantemente buscaremos no vosso coração magnânimo, na vossa tolerância, na vossa infinita compaixão, as forças necessárias para potencializar essa nossa vontade e retornar para casa em condições mais favoráveis. Que as vossas bênçãos, Pai da vida, recaiam sobre nós, que através dos vossos mensageiros celestes que nos abraçam, que nos concitam a seguir em frente, a inspiração também seja envolvida na nossa Ariana, para que a mensagem que será compartilhada guarde profunda ressonância na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. A um passo da imortalidade, aparentemente despretensioso o opúsculo, mas com lições profundas. A benfeitora Eros, através das mãos abençoadas de Divaldo, escreve algo extraordinário que nós queremos compartilhar, apenas algumas linhas. Este capítulo, a benfeitora deu o título de O Discípulo Desperta. Na minha infinita ignorância, eu pensava que era um poderoso rei para quem o universo existia. Céus e terra, estrelas e constelações, mares e vergéis, pássaros e animais estavam todos a serviço da minha insignificância. Cheguei mesmo a acreditar que os homens nasceram para me servir
e que, diferente de todos e de tudo, eu deveria fruir, seguir adiante, não olhar para trás nem para baixo, somente para cima, para o futuro de gozo ilimitado. Atrelado ao carro da ilusão, a infância correu célere demais, sem que me desse conta, fazendo-me contemplar o chão que eu pisava e despertando-me para breves reflexões que não amadureci. Logo depois, a fantasia da juventude foi se rasgando e despindo-me, mas eu me neguei a ver-me igual aos demais indivíduos. Quando bebi o licor da idade da razão, embriaguei-me de orgulho, intoxicando o discernimento que me tentou apresentar os valores reais da vida. O meu era todo o tempo da quimera. Eu me encontrava, é certo, inebriado pelos vapores do triunfo que a saúde outorga e a presunção premia. Tinha os olhos e via, mas não enxergava. Possuía ouvidos, escutava, porém não entendia. Pensava, no entanto, não ia além dos limites estreitos do meu infeliz personalismo. Quando, na maturidade do tempo que dá perfume à flor, sabor ao fruto, faz o rio alcançar o mar e a chuva abençoar a terra cansada, comecei a vergar-me na direção do solo, descobrindo que o meu passo, diminuindo de vigor, projetava a sombra onde reinava a claridade. Então surpreendi-me com a rapidez dos dias e a brevidade dos anos, compreendendo a loucura em que me demorara e sentindo o travo amargo da frustração. Todos os prazeres experimentados, que desfilaram pela minha mente, não me atenderam à fome das sensações, encontrando-me tão ansioso e vazio quanto antes. O orgulho tombou-me a cabeça e a sua coroa de barro se esborroou no choque da realidade. O trono em que me sentava, dourado apenas por fora, estava devorado pelos cupim esfaimados e derrubou-me. Apagaram-se as luzes do palco de mentira onde eu parecia brilhar, e o espetáculo de Fausto cedeu lugar à realidade inevitável, dorida. Eu, que me supunha rei, descobri agora que apenas fora vassalo infeliz, que buscara aproveitar e somente perdera, que ambicionara tudo e não possuía nada. Hoje, porém, sei que tu és o Rei poderoso, que através do amor governa os corações. E por isto, despojado de tudo e de mim mesmo, ajoelho-me aos teus pés, para rogar-te piedade e o ensejo de seguir contigo. Tudo isso, meus irmãos, será que agora eu terei condições de diferenciar, de fazer julgamentos honestos? Precisamos passar por toda essa estrada para chegar nesse nível? É coisa para se pensar. Mas a nossa querida Ariana, através dessa temática tão importante, vai nos iluminar ainda mais. Honrados, vamos ouvi-la. Boa tarde, boa noite. É sempre uma satisfação e é muito gratificante ter essa disposição, essa oferta do trabalho que nos incentiva à busca pessoal do bem. Que possamos nos manter na sintonia dos benfeitores espirituais e, como sempre dissemos, a exemplo do nosso querido Vanin, que todo o conteúdo mental, intelectual, possa antes passar pelo nosso coração, alcançar o nosso sentimento antes que vire verbo, que ele possa, esse conteúdo, nos alcançar à medida em que fizer sentido para o nosso progresso, para a nossa evolução. Ainda ontem, numa apresentação da escola, fui então apresentada à felicidade. Casada com o tempo, e tinham como filhos a amizade, a sabedoria e o amor.
e a harmonia desse lar, conforme narrava o conto infantil, a felicidade envolvendo a amizade, o amor e a sabedoria ia ficando mais equilibrada à medida com que era tomada, acompanhada pelo tempo. Pelo tempo. Quantos de nós, à medida com que o tempo vai passando, a maturidade moral vai nos alcançando, nos perguntamos e nos vemos questionar o nosso íntimo se estamos sendo verdadeiramente justos ou se estamos vivendo uma contradição. Jesus, no seu tempo da pregação, na Galileia, quando lá estava chegando para divulgar o reino de Deus na sua forma mais perfeita, exemplificada, se deparou com contradições. Acompanhou a civilização grega, dotada da intelectualidade. O Império Romano, extremamente desenvolvido socialmente, com um sistema político organizado. Em contrapartida, quando alguém era pego em adultério, a mulher era condenada. Era natural, era da lei da época, que todos, como seres humanos, ainda assim aceitavam ter outro representante da raça humana como escravo, atendendo seus desejos. Como se isso não bastasse, possuir o escravo não era o suficiente. Mas os seus senhores entendiam no direito de cegar tal escravo, sendo homem, mulher, idoso, criança, para que cego dificultasse a fuga. E o trabalho, hoje, já para a gente apresentado como uma lei natural, era vergonhoso. Quem era referenciado por um status elevado, não trabalhava. Tinha os seus escravos para que fizesse por ele. Inclusive, a missão da máter paternidade, que hoje já sabemos, por meio dos espíritos benfeitores, era designada aos escravos, trazidos da Grécia, intelectualizados, para serem preceptores de seus filhos. E isso era natural.
E Jesus vivia então nessa contradição. E era nesse momento histórico que ele vinha trazer a divulgação do reino de Deus. A justiça nada mais era do que entendida como uma vingança. E ela era habilitada na medida da força. Quem podia mais, fazia mais. Quem tinha mais poder, ditava por si próprio o que poderia ser feito. Dando, por exemplo, aos senadores o direito de escreverem a lei, criarem a lei e executá-la. Permitindo aí que grandes injustiças fossem feitas. Designando ao isolamento, designando ao circo, jogado aos leões, para que muitas vezes divertissem aqueles que eram considerados das castas mais elevadas. E Jesus, então, pregava por parábolas e tentou conversar com Nicodemos, um doutor da lei, que não o compreendeu. Falando em conversa íntima aos discípulos, disse: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. E continua: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Parece aí então que Jesus é que não estava sendo muito justo ou muito severo, mas ele queria ali apontar aos seus discípulos as fragilidades humanas. E falaremos mais adiante, no nosso bate-papo, o que ele quer dizer com esse cortai, com esse arrancai, que é uma figura de linguagem. Mas aí, conta-nos Humberto de Campos que Tiago disse a Jesus: mas não pode ser. Como? O escândalo tem que vir, mas ai por quem vem o escândalo. Então o mal vai ter que acontecer, mas ai de quem fizer o mal. E Jesus redarguiu: Tiago, o que
que se diz sobre a redenção na lei mosaica? E ele logo respondeu: olho por olho e dente por dente. Jesus, baixando a fronte, pensativo, disse: até tu, Tiago, até tu. A lei mosaica é a designação da lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que alguém atentando contra um ser da divindade pode estar praticando a sua lei? Pode estar amando o seu semelhante? Tiago, como nós, nos diz Haroldo Dutra Dias, ainda nos mantemos na ideia, muito guiado ainda pelo nosso interesse pessoal, de que a lei é sinônimo de vingança. Mas o escândalo é resultado efetivo do nosso mal moral. À medida em que vamos evoluindo moralmente, o mal deixa de existir. O escândalo vai deixando de existir. Tiago questionou a Jesus: como pode isso? Vai acontecer um ciclo vicioso, porque ora um será a vítima, ora será o algoz, e viveremos um ciclo vicioso. E Jesus disse: não, é porque você ainda pensa equivocadamente sobre a lei de Talião. A lei de Talião, o nome, designa pelo latim tal e qual. E no Livro dos Espíritos, na questão 764, nos esclarece perfeitamente, dizendo que a lei de Talião é a lei divina, que nos oferece a possibilidade de reparar os nossos atos equivocados. Não é na mesma medida. Moisés aí acabou por se equivocar, porque não foi capaz de exemplificar a sua própria lei, mas a lei do olho por olho, dente por dente, naquela época, já era um progresso. Foi uma forma de justiça, de medida de justiça que Moisés encontrou, tendo em vista que o povo da época entendia: se eu sou roubado uma ovelha, eu posso ir até aquele que me furtou, dizimar todo o seu rebanho, como também a sua família. Se alguém me praticou algum mal, eu posso ir até ele, devolver aquele mal, como a todos aqueles que estão com ele. E Moisés, observando aquela realidade, impôs pela lei humana, por uma necessidade humana,
a lei do tal e qual, a lei de Talião. Se alguém rouba uma ovelha, pode ter roubado uma ovelha, entendem? Como isso, valendo como um progresso para a época, porque o povo não conseguia entender o conteúdo dos 10 mandamentos. Aí sim, uma lei divina, imutável. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber, de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. É de nosso conhecimento que a quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado, não é isso? Mas o fato da ignorância da lei não quer dizer que ele não terá que reparar frente àquele que foi a sua vítima. E aí nós temos então, pela lei humana, pelo dicionário, alguns pontos de justiça, que designa como uma virtude. Então, alguém que é justo é possuidor de uma virtude, que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. O poder de decidir sobre os direitos de cada um, de premiar ou de punir. O atributo de Deus pelo qual ele regula com igualdade todas as coisas. Opa, olha, a tradução humana já nos aproximando mais daquilo que é eterno. Atributo de Deus, pelo qual ele regula com igualdade todas as coisas. E o fazer justiça a significa punir ou premiar. De forma igualitária, julgar, sentenciar. Mas aí nós temos Kardec, que entendendo perfeitamente a lei divina, resume, incluindo todas as outras leis de adoração, de sociedade, de igualdade, do trabalho, do descanso, todas elas nessa lei de justiça, de amor, de caridade. Uma só lei. Não são leis de justiça, amor e caridade. É uma lei envolvendo esses 3 pontos. O que demonstra a perfeição da captura da lei divina. E aí, Kardec questiona então aos benfeitores espirituais: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias que a gente vai adquirindo? E aí os benfeitores respondem: é de tal modo natural, ou seja, é da nossa natureza, já é da nossa natureza, tanto que nós revoltamos só de pensar que houve uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Então eu não durmo e acordo pronta, justa, convivendo com pessoas justas, não me faz justa. Observar um justo não me faz justa. Como Jung já dizia, o fato de eu imaginar pontos de luz
não me faz iluminado. Então nós precisamos compreender essa justiça com amor e caridade. Juntas é uma lei. E Jesus veio como um exemplo perfeito dessa justiça, porque nos apresentou em todo o tempo que esteve conosco encarnado a lei do amor. A todo tempo ele se apresentou justo com amor, colocando então esse amor em movimento por meio da caridade, educando e não punindo, dizendo a adúltera ali pronta para ser apedrejada, quando aqueles que estavam ao seu redor prontos para lhe jogarem então as pedras, perguntaram para Jesus: mas e o que diz? O que você acha se a lei de Moisés fala isso para a gente? Olho por olho, dente por dente. Ele pensa, diz que ele se agachou, começou a escrever na areia. Aqueles que se aproximaram dele, tentando ali ver o que é que ele estava escrevendo, ele descrevia os vícios que cada um daqueles que estavam ali ao redor para apedrejar aquela que estava sendo julgada, adúltera. Se existe uma adúltera, existe um adúltero, não é isso? E aí ele disse: quem estiver sem pecado, então que atire a primeira pedra. Conhecendo o íntimo de cada um daqueles, e eles pela vibração do Cristo, sabendo da capacidade moral que estava ali, foram todos se afastando um a um. E diz o discípulo, iniciando pelos mais velhos. E aí poderíamos continuar falando só por essa parte. Será que não quer dizer iniciando pelos mais maduros? Por aqueles que se despertaram primeiro? Saindo todos eles, Jesus disse àquela considerada pelos homens adúltera: onde estão aqueles que te condenavam? E ela disse: não restou nenhum, todos foram embora. Então eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. Lidando então com o amor que lhe era peculiar, o indicativo educacional, e que ela captou imediatamente. Tanto que nós temos muitos registros, dos quais com tamanho detalhe, tamanha poesia, de Amélia Rodrigues, que nos diz que foi dos espíritos daquela época quem fez o seu progresso moral mais rápido em tão pouco tempo. Pelo amor e não pela vingança. Mas se a justiça é uma lei natural, Kardec continua questionando aos benfeitores espirituais, como que se explica então que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que a outro parece injusto? Não faz sentido isso para a gente? E aí eles respondem: é que em geral se misturam paixões ao julgamento. Jesus era livre das paixões. Alterando então esse sentimento das paixões,
como acontece com a maioria de outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Lembrando que é possível de entendermos justo ou injusto a lei humana, porém nunca a divina, imutável. Mas então, como que se pode definir justiça? Não aquela do dicionário, ainda frágil. E aí eles respondem: consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha como faz mais sentido? Aos direitos de cada um. Começamos a ir em busca do equilíbrio, desse caminho do meio, dessa justiça acompanhada de amor e caridade. Mas do que então que determina esses direitos? E aí eles dizem: olha, são determinados por duas coisas, pela lei humana e pela lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. E aí nos dizem os benfeitores que pode-se conhecer o progresso moral de um povo pelas suas leis. À medida com que formos evoluindo moralmente, as leis passam a ser desnecessárias, as leis humanas, porque nós somos já guiadas pela lei natural, que é a lei divina, em que não precisa ter nada escrito que eu preciso respeitar o meu semelhante, porque eu vou amá-lo como a mim mesma. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Não, mudou. A sociedade mudou. As leis mudaram para atender os costumes da época e o caráter da população. De quem faz a lei e de quem é submetido a ela. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Percebem? Olha que interessante, olha a contradição. Como que a lei é contra a justiça? Porque é a lei humana, falha, que muda de acordo com os interesses. E aí pontuam os espíritos que o grande mal do ser humano ainda é o interesse pessoal. Então os pesos e as medidas que eu dou e considero justo, para mim, será que são os mesmos pesos e medidas que eu dou quando eu olho para o outro e espero dele uma atitude em relação a mim? Só regula algumas relações sociais essas leis humanas, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Quantas coisas que são legalizadas, que pela lei humana eu estaria de acordo, mas que pela lei divina não, que a minha consciência me acusa diuturnamente. E aí continua: somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. Isso está registrado lá na 763. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com a lei de Deus. À medida em que vamos
estando de acordo com a lei de Deus, as nossas leis serão mais equilibradas ou deixarão de existir. Já que, para que eu vou criar leis que sejam iguais às divinas? Basta seguir a lei divina. E aí, qual é a medida basilar de justiça? Mas a medida verdadeira. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Simples assim. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Todos queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. A gente não pode dizer: esqueci a Constituição, eu não sei mais o que é legal, então eu vou fazer isso aqui mesmo. A consciência sou eu. Não tem como eu ir e deixar minha consciência em casa. Não tem como eu ir para o trabalho e esquecer em casa. Não tem como eu estar em casa e ter deixado no trabalho. Não tem. É a medida segura de justiça e a verdadeira justiça. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E a negativa é verdadeira. Não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. E Jesus foi exemplificando a sua lei. Por isso que foi o ser mais perfeito que esteve entre nós. Porque veio divulgar o reino de Deus, vivenciando o reino de Deus. E aí então, continuando lá, dos bem-aventurados os puros de coração. Se a tua mão, então, te serve de causa de escândalo, corta. É uma figura enérgica que seria absurdo se tomada ao pé da letra. E que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, todas as causas do mal. O mal nos fragiliza. Quando ainda estamos no mal, nós ficamos expostos às situações. À medida em que vamos abandonando o mal, porque praticamos o bem, lembrando que o mal ele não existe. Ele só existe porque nós deixamos de praticar o bem. Então, quando fazemos o bem na medida das nossas forças, que também é uma medida basilar para a realização do bem, quanto de bem que eu tenho que fazer? O quanto você conseguir. Então, o meu não vai ser igual ao seu, que não vai ser igual ao seu, nem o seu igual ao meu. Porque cada um sabe a força que tem para praticar o bem e ir abandonando o mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, quando a minha consciência me agredir, porque sou eu mesma que não estou aceitando aquela minha prática, pensar: será que eu realmente fiz ao meu semelhante o que eu gostaria que fosse feito para mim? Ou eu, nessa tendência viciosa, ainda estou liderado pelo meu interesse pessoal?
Eu faço para você uma coisa, mas a hora que é para mim, eu quero dar um jeitinho de já ir lá na frente, de não esperar, de furar a fila. Direito, direito, direito. Dever? Não. Mas os outros. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele o instrumento de uma ação má, de ser privado da vista que os seus olhos, do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras, Nicodemos não entendeu. Os apóstolos ainda não tinham entendido. E precisou, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave do Espiritismo, que veio trazer a luz, desvelar muito conhecimento que nós ainda não tínhamos compreendido. Quando a lei de amor, de caridade, for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Não haverá violência. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Então está em nós o poder de mudança. Mas eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, não basta honrar de lábios, dizer que seguimos o Evangelho, que somos espíritas, que somos cristãos, vir aqui fazer uma exposição, mas não praticar nada. Não basta promulgar uma lei, como faziam os fariseus, mas não vivenciá-la. Não basta. Mas então como é que eu vou saber se eu estou sendo justa? Ai, olha lá. Olha lá, vê se tem como fugir dessa. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Questão 919 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o autoconhecimento, sobre o conhecimento de si mesmo. Lá na segunda parte da questão, ele dá para nós a receita. A gente é chegado numa receita, né, num modelinho de como melhor fazer, e aí ele fala: olha, pessoal, fazei o que eu fazia quando que eu estava na Terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista, o que havia feito e me perguntava: eu faltei com o dever? Ninguém tem nada do que se queixar contra mim? O que eu fiz de bom ou de mal? Olha lá, as dicas para a gente saber se a gente está sendo justo. E aí interrogar sobre essas perguntas e perguntar para a gente mesmo: o que fizestes e com que objetivos agistes em determinada circunstância? Por que eu fiz aquilo? O que me guiou? Se fizestes qualquer coisa que eu censuraria no outro. Olha, gente, que perfeição! Eu olho o outro e falo: só que quando eu estou fazendo não tem problema. É justiça isso? Se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Tem alguma coisa que eu fiz, mas que de jeito nenhum
Eu tenho coragem de dizer, não, eu já fiz isso. Eu já fiz. Queria trocar meu carro, já não estava muito bom. E aí aproveitei, né? Tava uma onda boa, final do ano, o pessoal recebendo 13º, pensei, vou trocar meu carro. Chego na agência, a pessoa... Primeiro eu vou lá naquele conhecido martelinho lá que faz aquelas mágicas no carro para ele ficar ótimo. E aí, como é que tá o carro? Nossa, tô até com o coração doído. Nem queria me desfazer dele, mas você sabe, né, como é que é, final do ano, chegou o 13º. Vou trocar de carro só por isso, porque sou até apegada nesse carro. Foi o carro, fiquei com o novo. E aí alguém que comprou esse carro, no primeiro quilômetro, ficou. E aí? Será que foi uma ação que eu fiz e que eu nem ouso te dizer que eu fiz? Perguntai-vos ainda isso. E olha que esse exemplo foi um exemplo material. Se nós fôssemos avaliar o nosso íntimo com relação aos nossos exemplos morais, quanta vergonha. Quanta vergonha. Fazer a comparação de como eu vivo em detrimento da lei divina. Perguntai-vos ainda, se agradasse a Deus me chamar nesse momento, fui. Teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Vocês não pensam de vez em quando? Quando entes queridos desencarnam, é um momento que eu faço muito esse raciocínio. Como que será que eles estão? Como que será que foi a recepção deles no plano espiritual? E aí, no momento de prece para eles, penso, mas e eu? Dessa vez foram eles. Mas e eu? Eu vou estar sendo recebida por quem no plano espiritual? Frente ao meu conteúdo consciencial. Examinai o que podeis ter feito. Resumindo, né? Contra Deus, né? Contra as leis divinas, depois contra o vosso próximo e depois contra vós mesmos. Porque muitas vezes nós agredimos a lei de Deus nos agredindo. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Avaliar então a nossa consciência para sabermos se estamos sendo verdadeiramente justos. E aí Abigail ainda orienta a Paulo na obra Paulo e Estevão. Calma, Paulo, calma. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama. Faz ao outro o que você gostaria que fosse feito para ti. Trabalha. Coloque em prática a lei de Deus. Mantente na aceitação desse caminho em busca do progresso. Espera. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. E tudo que formos passando nessa caminhada é para o nosso engrandecimento moral. Perdoa. Liberta-te do mal. Quando não permitimos o perdão a outrem, somos ainda vinculados a ele da forma mais negativa. Nós somos presos, enquanto que quando
perdoamos, podemos encontrar a liberdade. Mas é possível ser realmente justo? É possível? É possível. Por isso estamos aqui, encarnados, pouco a pouco, e que possamos, fazendo esse exame de consciência diariamente, e termos como guia Jesus, seu Evangelho, um guia seguro de justiça, seguro. E aí, olha, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes a gente quer começar a ler o Evangelho e já pula lá para o primeiro capítulo, né? Não, vamos lá ler lá na introdução o que fala, qual que é o objetivo do Evangelho. Para os homens em particular, o Evangelho é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Ou seja, se eu seguir o que está escrito no Evangelho, eu estarei sendo justo. Se eu tentar, se eu começar, eu estou na tentativa da busca da justiça. É, por fim e acima de tudo, um caminho infalível de felicidade. Uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Olha a imortalidade. Vamos acalmar os nossos corações. A cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Se nos avaliarmos hoje mentalmente e virmos que a nossa conduta, percebermos que a nossa conduta se afasta por demais das orientações do Cristo, acalmemos ainda o nosso íntimo. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Ele captura a nossa intenção, inclusive da prática do bem. As nossas intenções são computadas nesse saldo. Então, que possamos começar agora, que possamos nos perdoar, no sentido de nos libertarmos, caso percebamos que ainda estamos muito longe do caminho do Cristo, não estamos sendo verdadeiramente justos. Que acalmemos então o nosso íntimo, que entendamos sobre essa justiça divina da imortalidade, que nos permite, quando cometemos algum equívoco a algum dos nossos irmãos, e que estaremos então ferindo a lei divina, estaremos juntos numa próxima encadernação, numa próxima reencarnação. Que aproveitemos essas oportunidades, que avaliemos a nossa consciência para sabermos sobre os pesos e medidas, não ferindo a lei humana, porque a lei divina na sua perfeição não a fere. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que possamos retornar aos nossos lares nos questionando intimamente sobre a nossa vivência, e que o sol da imortalidade possa nos envolver a todos, dando a cada um de nós a medida de justiça necessária para entendermos e seguirmos a lei, a verdadeira lei, a lei de Deus. Muito obrigada.